Então o que vem aí? Só para a gente brincar de futurologia. Olha, vem aí, semana passada, né? Vem aí a meta-realidade. O que é a meta-realidade? É o uso dos óculos em realidade aumentada. É a captação de foto, de filme, ouvir música, atender telefone. São os óculos como uma nova realidade. São o uso de avatares em mundos virtuais como nova realidade. São novas gerações de videogame, são os vestíveis, são os relógios inteligentes, são as casas conectadas. A gente já sabe que isso está acontecendo, vai acontecer e cada vez vai acontecer mais. Já sabe disso? Já. Vamos prever os problemas? Vamos. O que vai acontecer? O meu avatar um dia vai ser usurpado. Alguém vai se apropriar do meu avatar, vai se apropriar eventualmente da fama que eu tenho de um jogo que eu jogo. Alguém no futuro vai conseguir obter a informação da hora que eu tomo banho, da temperatura do meu banho e vender isso para alguém. Alguém vai conseguir no futuro saber qual é o tipo de jogo que eu uso e impedir a mim de utilizar um jogo online ou prejudicar a minha performance num jogo online. Vai conseguir ter acesso aos dados do meu smartwatch. Né? Pode ser. Então vamos prever? É mais fácil prever e é mais inteligente prever. O direito deveria ter esta prática, com certeza. Agora, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o momento que a gente vive. Porque esse momento que a gente vive é um momento muito interessante. Olha só, isso eu coloquei na terceira edição do meu livro. E eu não sei como que eu demorei tantos anos para identificar esse problema. Eu não consegui receber essa ideia que eu vou apresentar para vocês agora. Ela é uma ideia de sociologia. Ela não tem a ver com direito. Mas ela tem um impacto tão grande no direito penal, informático e no direito informático em geral, que eu faço questão de trazer para uma pós-graduação da qualidade dessa que a gente está aqui agora. Que é a seguinte. Essa frase que eu vou falar, ela não deve estar precisa em termos numéricos, tá? Nem queria que tivesse precisa em termos numéricos. Mas ela é muito precisa em termos de quantidade de número. Não é assim, não é exata, mas ela é interessante de ser levada em consideração de um modo macro. Então é a seguinte. Vocês, obviamente, têm pais, têm avós, talvez bisavós, alguns têm filhos, netos. Você já percebeu que quando o rádio surgiu, podemos ir até mais para trás. Quando o telégrafo surgiu, ele demorou um tempão para ser popularizado. Quando o rádio surgiu, ele demorou um tempão para ser popularizado. O rádio eu já tenho uma noção. O rádio demorou aproximadamente 100 anos para ser popularizado. Você já percebeu que depois do rádio vai vir a televisão? E a televisão vai demorar muito menos do que o rádio para ser popularizada. Então você tem um rádio, telégrafo demorando não sei quanto. Aí você tem um rádio demorando 100 anos. Aí você tem a televisão demorando 50 anos. Aí você vai ter evoluções como, por exemplo, a máquina fotográfica demorando 30. Aí você vai ter, por exemplo, o fax demorando 20. Aí você vai ter o videogame demorando 10. Aí você vai ter a internet demorando 5. E é claro que esses números são aproximados. No meu livro até tenho eles precisos. Mas o que significa isso? Significa que é possível que esteja vivo, claro que é possível, né? Certamente está viva uma pessoa que viveu o rádio, e só o rádio. Também está viva uma pessoa que viveu o rádio e a televisão, mas que não viveu necessariamente o início, né? Ela não viveu o início do rádio e pode ter vivido o início da televisão. Então, a pessoa que viveu só o rádio, a pessoa que viveu o rádio e a televisão, a pessoa que viveu o rádio, a televisão e o telefone, a pessoa que viveu o rádio, a televisão, o telefone e o fax, a pessoa que viveu o rádio, o telefone, a televisão, o fax e o videogame, a pessoa que viveu o rádio, a televisão e a internet. Existem essas pessoas no mundo hoje. Só que essas pessoas não vão existir para sempre. Daqui a pouco elas não existem mais. Daqui a pouco todas as pessoas vivenciaram rádio, televisão, internet, fax, videogame, tudo. Mas nesse momento, essas pessoas coexistem na nossa história. E daí? E daí que isso é sociologia e isso tem tudo a ver com direito penal informático e tem tudo a ver com direito informático. Por quê? Vamos lá. Certamente vocês conhecem alguém que tem e usa e até é famoso no TikTok. TikTok é a rede do momento. Tem outra rede? Tem várias, né? Mas o TikTok talvez seja a rede mais do momento. Então, o que é o TikTok? O TikTok é uma rede de vídeos em que você pode editar muito facilmente o vídeo e popularizar o seu vídeo. O TikTok tem uns negocinhos que eles chamaram de trends, né? Que são as manias do momento. Então tem músicas que são trend. Eu podia até fazer um nananã de uma música que é trend, né? Todo mundo, se eu fizer a musiquinha daqueles caras levando o caixão, todo mundo sabe qual é, né? Todo mundo conhece. Todo mundo sabe o que é Wii! TikTok trazendo pra gente, Wii.
E então tem pessoas que acham o TikTok a coisa mais importante da vida delas. Eu no escritório, e eu vou falar isso para vocês daqui a pouco, nós temos uma mega influenciadora, uma digital influencer com muitos milhões de seguidores. Para ela, esses milhões de seguidores são a vida dela. Ela vai para a escola, sai da escola, ela passa a tarde, ela faz o dever de casa e fica fazendo vídeos de TikTok. O que eu acho disso? Nada, eu respeito. É a geração dela, naquilo que ela gosta. Se você continuar comparando essas gerações, e eu vou dividir aqui de propósito em 3 gerações, tá? Eu sei que são muito mais do que 3, mas eu vou dividir em 3 só para ficar mais fácil, né? Não ficar muito extenso. Se a gente quiser pensar, a gente pode sim levar em consideração a existência de 3 gerações. Vou pegar a minha geração como sendo a do meio, vou pegar dessa pessoa do TikTok como sendo a terceira, e vou pegar do meu pai como sendo a primeira. Então o que é a minha geração? A minha geração é uma geração que sempre teve rádio, que sempre teve televisão, e que sempre teve telefone. Eu nunca tive telefone celular, aliás eu fui ter telefone celular com 22. Smartphone hoje em dia, né? Então eu fui ter telefone celular, telefone móvel com 22. Então eu sempre tive TV, sempre tive rádio, sempre tive telefone, mas nem sempre tive telefone celular. Nem sempre tive videogame, nem sempre tive computador e nem sempre tive internet. Então essa é a minha geração. Talvez vocês sejam dessa geração. Talvez vocês sejam mais ou menos dessa geração. Vocês sempre tiveram computador, mas nem sempre tiveram internet. Talvez vocês sejam da geração que sempre teve videogame, mas nem sempre teve computador. Sempre teve videogame, computador e internet, mas nem sempre teve, sei lá, rede social e conectividade total. Então, a minha geração é essa. Né? Tive algumas coisas e não tive outras. Eu sou a geração pré-internet que viveu a internet. A geração 3 vai ser a geração que sempre teve todas essas coisas e sempre teve internet. Hoje a sociologia chama essa geração de geração C. C de conectada. 100% do tempo conectada. Eu sou da geração que a gente falava, vou conectar na internet. Não existe conectar na internet mais. Vou navegar em uma página de internet. Não existe mais essa expressão. Mas eu sou dessa época. Mas a geração anterior à minha, que eu estou chamando de geração 1, que é possivelmente a geração do meu pai, a geração do meu pai não teve televisão. Passou a ter televisão, mas não teve televisão. Portanto, é a geração que teve rádio, não teve televisão e passou a ter. Não teve telefone, passou a ter. Não teve videogame, passou a ter. Meu pai já nem joga videogame, já nem é da época. Não teve internet, passou a ter. Não teve rede social, passou a ter. Não teve conectividade total e passou a ter. Então essas são as 3 gerações que eu quero propor para vocês nesse nosso momento aqui. A geração que já não teve a internet e passou a ter, mas já não teve também muitas tecnologias e passou a ter. Uma geração que já teve várias tecnologias e passou a ter a internet. E uma geração que sempre teve as tecnologias e sempre teve a internet. Por que eu estou dividindo essas gerações em 3? Porque gerações diferentes têm valores diferentes. Ah, professor, já vai com aquele discurso do na minha época. Não, não é esse o discurso. O discurso tem a ver com o na minha época. Mas tem a ver com o na minha época na versão jurídica. Se você falar para o meu pai, por exemplo, que você tem uma rede em que você faz uma dancinha e mostra para os seus milhões de seguidores, meu pai vai achar você um idiota. Se você falar que você tira uma fotografia da comida e coloca no Instagram, meu pai vai achar você um idiota. Quando eu falo para o meu pai que eu sento na frente de uma câmera e dou horas e horas de aula, ele acha isso inconcebível. Para ele, relação humana é de gente. Se não tiver gente, não faz sentido. Ele fala, mas como você faz? Como é que você consegue? Ele não entende. E eu não sou ninguém para julgar ele. Ele não entende não é porque ele não quer. Ele não entende porque ele não viveu isso. Assim como para mim, estar aqui gravando nesse momento com as pessoas que estão aqui, aliás, eu nem agradeci vocês, né? Obrigado, gente. Estar aqui com um monte de gente auxiliando na gravação, para mim isso é muito familiar, mas é menos familiar do que para o meu sobrinho, que tem lá quase 3 anos de idade. Daqui a 20 anos, para ele isso aqui é nada. Então, valores diferentes impactam no direito. Por quê? Veja só que coisa interessante. Se para o meu pai não tem vantagem nenhuma ele postar um vídeo no Instagram, para o meu pai também não tem vantagem nenhuma, nem sentido nenhum, ter 10 mil seguidores e poder arrastar para cima. Não estou nem aí para isso. Para ele não quer dizer nada isso. Então, uma situação como a que eu vou apresentar daqui a pouco, para o meu pai é inconcebível. Falei, pai, qual é a situação? Eu, Spencer, cheguei em 10 mil seguidores. E a coisa que eu mais queria era poder falar para os meus alunos, arrasta para cima para você ver. Eu achei o máximo. Quando eu contei isso para ele, ele falou, aham, e continuou almoçando. Então, o que para mim é um grande valor, para ele é nenhum valor. E o que para mim é um grande valor, para aquele pessoal que faz a dancinha e tem 1 milhão de seguidores, é nenhum valor também.
Então, às vezes, o valor da geração 2 não é valor da 1 nem da 3. Às vezes o valor da 1 não é para 2 e para 3, às vezes da 3 não é para 2 e para 1. Essa é a verdade da história. Mas o direito não funciona assim. O direito não pode levar em consideração o que é valor para um e não é valor para o outro. O direito tem que trabalhar com valores que a gente chama de valores básicos. Alguns chamam de valores jusnaturalistas, que são aqueles valores que tanto faz se existe ou não direito a gente tem, moral, respeito à sexualidade alheia, respeito à vida alheia, e assim, patrimônio alheio e assim por diante. E valores construídos pela sociedade, né, que são os valores normativos. Mas o direito trabalha com a construção de valores que devem se aplicar à geração 1, 2 e 3, por exemplo, vida. Só que isso se dá em um momento da história. Hoje os valores estão pressionando a sociedade. A sociedade já quer, por exemplo, que os dados tenham um valor. Vide Lei Geral de Proteção de Dados. Os dados precisam ter um valor. Aliás, desde a década de 90 se fala que os dados têm valor. E para que a gente entenda isso, eu vou contar para vocês um caso simples lá do escritório. A menina tinha 3 milhões de seguidores. A menina tinha 14 anos de idade. Tinha 3 milhões de seguidores. Com 3 milhões de seguidores, ela tinha lá uma vantagem na informática, né? Uma vantagem na rede social, uma vantagem de disseminação de conteúdo, a quantidade de influência, uma vantagem dos recebidos, né? Que ela recebia presentes porque tinha essa quantidade de seguidores, uma vantagem de patrocínios, né? Quem atinge 3 milhões tem uma faixa de patrocínio que ela atingia. E de repente ela dormiu. Quando ela acordou, a rede social dela foi banida. Por quê? Ela não sabe. Ela entra em contato com o escritório e eu, que não tenho, quer dizer, eu tenho TikTok, mas nunca postei nada. Eu que tenho TikTok e nunca postei nada, ela falou pra mim que tinha 3 milhões de seguidores. Eu falei, bom, realmente, eu conhecendo a teoria, entre nós aqui, é claro, eu conheço a teoria, porque eu estudo isso, conhecendo a teoria, eu compreendo que ela teve prejuízos financeiros, teve prejuízos de honra, prejuízos de dignidade, prejuízos de imagem, existem vários prejuízos acontecendo aí. Eu procuro um advogado do escritório especializado no direito civil, nós temos, né, claro, e nós então vamos fazer o seguinte, nós vamos entrar com uma ação. O que nós vamos entrar? Ação contra quem? Contra a empresa, para retomar a conta dessa menina e ela continuar exercendo a profissão, continuar com aquele ganho de imagem, aquele ganho eventualmente financeiro. Então vamos entrar com essa ação, certo? Mas veja o tamanho do problema agora. A menina, de 14 anos, procura o advogado de 40, a menina de 14 anos está na geração 3. Procura o advogado de 40, da geração 2, que tem que entrar com a ação, e o juiz tem mais ou menos uns 40, mas o desembargador está na geração 1. Então quando eu chego para o juiz de 40 e falo, juiz de 40, olha só o tamanho do prejuízo, ele pode não entender. E ele possivelmente não vai entender. Mas quando eu chego para essa pessoa, para esse juiz, e perco ou ganho essa ação, e alguém recorre, essa ação vai para o juiz mais velho que está na geração 1, com certeza. Então esse é um dos grandes problemas do nosso direito penal informático e do nosso direito informático. Valores da geração 3 são catalisados pela geração 2 e julgados pela geração 1. Os valores estão sofrendo um grande impacto, porque a geração 1 não entende alguns valores. E aí, a gente vai falar em um momento futuro, nós temos situações de ministros de STJ dando decisões, às vezes muito corretas sobre essa área, e às vezes tragicamente incorretas sobre essa área. Nós temos ministros de STF, às vezes dando decisões muito boas nessa área, mas não raro dando decisões muito ruins dessa área. Por quê? Muitas vezes porque eles pertencem a uma geração que não entende os valores da outra geração. Isso vai acontecer em diversos ramos. Você vai ter no ramo editorial, você vai ter isso no ramo acadêmico, a gente vai repetir um pedacinho do que falou no primeiro bloco daqui a pouquinho. Você vai ter isso no ramo do Ministério Público, no ramo do Judiciário, no ramo do Legislativo, no ramo da imprensa. Essa coexistência de gerações com valores diferentes está coexistindo. E é por isso que o momento histórico é tão interessante. Porque daqui a pouco essa geração, infelizmente, não vai existir mais. Então a gente vai ter juízes da geração 2 virando os juízes que julgam, pessoas catalisadoras na geração 2, que são a atual geração 3, que já também compreendem isso tudo, e uma próxima geração, que nós não sabemos prever, mas que provavelmente vai estar na situação da 3 de novo. Isso é um grande problema. E o direito precisa dessa resposta. Porque precisa se construir valores que sejam objetivos. E o direito penal informático precisa fazer essa construção de valores. E vai fazer. Nós vamos chamar isso de bem jurídico informático. Valores que atingem igualmente os 3. Às vezes, obviamente,
não vai atingir igualmente os três. Mas às vezes você vai precisar criar um bem jurídico específico para proteger esse pessoal da geração 3 que está totalmente desprovido dessa proteção. E é isso que a gente vai falar no nosso próximo bloco.